Já tem o pessoal chegando aí. Boa noite, boa noite. Mais uma live de quarta-feira. Vini, Tati, Nice Silva. Já tem o pessoal entrando aqui. De George, de boxing. E aí, meu amigo, tudo bem? Soft One. Marcelo. Grande Marcelo. Mais uma live hoje da boa. Vania. JP Costa. Infelizmente não tem como levar ninguém para ver a aula de sábado. Agora não dá. Amanda's fighting Juliana Penha December 11. Tudo bem, Júlia? Ó, o Júnior já tá por aí, gente. Júnior já tá por aí, chegando. Falta só ele mandar. Daí Souza, sempre aí prestigiando a gente. Sempre. Yucari, é isso mesmo? Falei certo? Márcia, Alemão, pessoal aí chegando aí. Obrigado pelas palavras, JP Costa, obrigado. Abraço de Cambori. Júlio Cigano já está aí, vou pedir aqui, já mandou já o... Vamos buscar, começar com essa conversa da pesada. E aí? Barbaridade, guri. Eu já sabia que tu ia começar assim. Já ia começar assim, bem gaúcho, meu. Que é isso, né? Tu não é de Porto, tu é? Já tem um tempão que eu já não te vejo, né? Pra te falar a verdade, eu não te vejo já tem um tempão, né? Foi só hoje de manhã. Pois é, tem uma cara que a gente não se encontra aí, então. É verdade, é verdade. Então, olha só, primeiro de tudo, agradecer você por dividir com a gente esse tempo, Que é isso. lógico, eu sei que, porra, essa experiência, tudo, eu quero conversar de tudo contigo, acho que essa live vai demorar 3 horas, Ui. logicamente que não, mas eu quero conversar de tudo contigo. Primeiro de tudo, da onde vem Cigano? Da onde vem esse apelido e da onde quem ele vem? Primeiro de tudo. Show. Porque eu que agradeço aí, professor. Você tá me saindo um blogueiro maravilhoso. Eu tô quase igual a você. Igual a você. Demais. Então, o Cigano, acho que algumas pessoas, óbvio que acompanham já sabem. O Cigano, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, em abril de 2005, eu comecei a treinar jiu-jitsu com o professor Yuri Calto lá em Salvador e eu tinha o cabelo comprido. Tinha cabelo. Aquela época eu tinha cabelo ainda. Naquela época você era um gato cabeludo, era o gato cabeludo. O pessoal me chama, é por isso que eles me chamam, por isso que é Cigano, porque eles me confundiram com o Cigano da novela lá, o cara todo. Aí começaram a me chamar de Cigano por causa do cabelo comprido, eu amarrava para treinar, aí dizendo que eu parecia com o Cigano da novela, e eu não gostava. Tipo, não gostava porque, mas arruma outro apelido aí, alguma coisa. Aí o pessoal aí que chamava mais Cigano. Tinha um tempo que depois ninguém mais sabia que era Júnior, só chamavam de Cigano, aí eu falei, pronto, agora eu sou Cigano, então vamos nessa. É engraçado porque desde que você veio treinar a TT, né, eu nunca consegui chamar você de Cigano, sempre chamei você de Júnior. É, Júnior, verdade. Sempre, desde o primeiro segundo, até mesmo quando a gente se encontrava, quando você ainda não treinava aqui, outro dia até postei essa foto. Tava você, o Sacara, eu e o Mino na mesma foto. Eu já não chamava você de Cigano. Pô, Júnior. Não é não? Verdade, sempre foi Júnior. Fez o Júnior. Somos íntimos.
A gente não precisa trazer essa intimidade para lá, não precisa. Outra coisa, e daí, vamos começar um pouquinho da tua história, onde você veio, onde você nasceu. Me diz um pouquinho, me dá assim, um resumo de tudo, onde você chegou, veio como, foi para onde. Então, eu nasci em Catanduvas, Santa Catarina. Mas com menos de 1 ano de idade eu fui para Caçador, Santa Catarina, que é a cidade que eu digo que eu sou de Caçador, porque né, menos de 1 ano eu já estava lá morando com meus pais, com meu seu Sebastião e minha mãe, Dona Maria. Então a minha vida inteira, até meus 18 anos, foi em Caçador. Uma cidade que eu tenho um amor tremendo, uma cidade muito bonita. E outra, é a capital nacional da indústria madeireira. Toma Por favor, aí, não esqueçam isso, anotem, que a gente aprendeu alguma coisa de história hoje. Lá Caçador é muito bonito, é muito legal. Minha família mora lá ainda, meus amigos todos, então sempre que a gente pode. Inclusive, depois, óbvio, eu já tinha me tornado, eu já não morava mais em Caçador, já tinha me tornado cigano, vamos dizer. Mas em uma das minhas visitas para lá foi em Caçador, foi onde eu me apaixonei pela minha esposa, que hoje é minha esposa, Isadora, que também é de Caçador. Ou seja, juntou aí a coisa boa. A cidade é especial, com certeza. Eu tenho um carinho enorme por Caçador, justamente por isso, por ter. Toda vez que eu vou para lá, se só a chegada na cidade já é muito emocionante. O meu casamento foi lá em um lugar muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, onde eu vivi os primeiros, vamos dizer assim, até os meus 10 anos de idade, 9 anos de idade. Então, e eu lembro de cada detalhe. Então, sempre que eu vou para lá, eu tento passar um tempo bom, assim, visitando os lugares que eu tenho um carinho grande, para poder só lembrar, assim, das coisas boas que eu vivi ali. E foram muitas. Então, eu tenho, assim, foram muitas. Eu acho que a gente tem que... Na vida é tudo assim, né? Eu sou de família muito pobre também. Minha mãe era faxineira, meu pai mecânico industrial. Como a maioria do brasileiro. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade que a gente vive. E assim, eu ia para a escola com 5 anos de idade, 6 anos de idade, sozinho, e era tipo longe a escola. Tinha que passar até a BR para chegar na escola, e mesmo assim eu ia com o meu cachorro, o Dog. Um dia eu vou contar a história do Dog. O Dog é um cachorro muito especial. Mas eu ia para a escola, fazia tudo. Eu era, imagine, 6 anos de idade, eu indo para a escola sozinho, numa distância, assim, onde a gente morava, só tinham 3 casas lá em cima do morro, só tinham 3 casas, uma delas era nossa. Ou seja, o resto era tudo matão, assim, né? Floresta. E mesmo assim a gente não tinha medo. A gente não imaginava, nossos pais mesmo, né, ficavam tranquilos da gente ir para a escola sozinho e voltar. Não tinha essa tensão que a gente vive hoje em dia, de que a criança não pode ir na esquina que a gente tem medo. Naquela época não existia isso. Então, e foram, como eu falei, tempos, assim, dias muito especiais que eu vivi ali em Caçador. Olha só, tem um pessoal aqui, aproveitando a conversa, falando que Dog era o seu cão protetor. Juliana Almeida. Minha irmã. A minha irmã Então, beijo, tem um pessoal aqui já entrando aqui, já falando da história junto com você. Minha irmã querida. O Dog era o nome do meu cachorro. Ele era mesmo meu cachorro protetor. Aonde eu ia, aonde eu fosse, olha só como é que era. Tipo, eu ia para a escola, que ela era longe, ele me levava para a escola, tipo, me deixava na escola 1h30 da tarde, por aí, vamos dizer, que começava a aula. Aí ele saía para revirar lixo por ali, ou ficar brincando por ali. E às 5h30, quando eu saía da aula, ele estava no portão da escola, me esperando de novo para me levar para casa. Todo dia isso, mano. Todo dia. E aí eu ia buscar leite também, que era numa fazendinha meio distante da nossa casa, e pro outro lado, assim, ele ia comigo o tempo todo também, sempre do meu lado. Nunca... o Dog, eu tenho eu até penso em escrever um livro sobre ele ainda, porque ele foi
Foi um cachorro muito especial na nossa vida, na minha vida, na vida da nossa família toda, e que eu tenho muita saudade. Foi um cachorro pessoa, né? Dizendo assim, né? Parte da Pessoa, família. Exatamente. pessoa. Tem cachorro que é pessoa mesmo. A questão é só que aparentemente ele está como um animal, mas o relacionamento, o amor que a gente sente é de pessoa, é como se fosse uma pessoa da família. Mas O dog era isso. Eu nem, desculpa, até nem vou comentar muito, porque quando eu começo a falar sobre ele, o bicho pega aqui. imagina, O imagina. coração bate forte. Mas veja só, o Júnior, o que eu queria, o que eu gostaria de trazer para todo mundo, e foi por isso até porque eu botei o nome dessa live, né? Você sempre, pelo que eu conheço de você, pela nossa convivência do dia a dia, fora da academia, dentro da academia, você sempre foi um cara que, pô, desde o começo, você sempre foi um cara que perseguiu o seu sonho. Você foi um cara que, com tudo, das 3 casinhas lá do morro até aqui nos Estados Unidos, dando um pulo desse tamanho, você foi um cara sempre que... E eu queria que o pessoal sentisse, entendesse isso, que você dividisse isso com todo mundo. É exatamente por esse lado aí, Conan. Eu, uma coisa que eu tenho comigo, assim, que é muito engraçada, sabe? Eu me achava um cara azarado. Que eu era um cara azarado, porque sempre que eu estava pronto ou perto de conquistar algo extremamente relevante, algo extremamente grande na minha vida, ou bom, alguma coisa acontecia e me tirava daquele objetivo. Foi assim quando eu estava perto de terminar a meu segundo grau, a escola, não só o primeiro grau, como o segundo grau. Eu tinha que trabalhar, e eu peguei um trabalho que não dava tempo de chegar na aula. Eu tentei mesmo assim fazer, mas mesmo não dava tempo, eu chegava sempre atrasado, os professores reclamavam. Chegou um momento que, olha o Kaysar aí, ó, Kaysar entrou, Kaysar da dor, dançarino, campeão da dança dos famosos. Fala, meu amigo. Então, tipo, eu sempre me achei azarado. Sempre que eu ia conquistar algo grande, algo importante para mim, como foi a questão da escola, a questão de alguns trabalhos, a questão de alguns sentimentos que eu tinha com algumas pessoas, como, por exemplo, o meu irmão Beto. Eu morei com ele um tempo, eu tinha um amor assim extremo, eu tenho um amor extremo, mas ele era meu ídolo, sabe? Então, de alguma forma, quando eu ia conquistar coisas importantes, elas não aconteciam. Aí o meu maior sonho, para dividir com vocês, o meu maior sonho era servir o exército. Eu admirava muito. Eu trabalhava num departamento de cargas de uma empresa lá em Caçador, e um dos motoristas dos caminhões que a gente ia coletar as cargas e tudo mais, ele tinha sido da PE, a Polícia do Exército, que tem que ser exemplo para o Exército. A roupa sempre bem passada, o sapato, a botina sempre bem engraxada. Então ele me contava as histórias e coisas, e eu ficava, cara, é isso que eu quero para minha vida: disciplina, foco, atenção e honra. Eu me sentia maravilhado com ouvir aquelas histórias. Eu falei, nossa, eu mal posso esperar para completar 18 anos e ir servir. Eu quero servir e seguir carreira no Exército. Olha como as coisas são. A maioria da galera não quer, mas eu queria muito. Tanto que em Caçador não tem exército, tem tiro de guerra. Aí, que é só para você cumprir mesmo a tua obrigação, vamos dizer... Tem um treinamento básico, né? Você tem um treinamento básico de militar. Com as Forças Armadas. É um tiro de guerra. Aí eu fiz o quê? Eu falei, cara, mas eu não quero ir para o tiro de guerra, eu quero ir para o exército, algo, né, forte. Aí eu pensei, sabe o que? Eu vou para Curitiba. Aí chegou o dia de eu ir para Curitiba, né? Primeiro eu fui para Curitiba, perguntei lá como é que era para servir lá, para me alistar. Eu precisava do endereço de lá, minha irmã morava lá, uma das minhas irmãs. Aí eu consegui o endereço, deu tudo certo. Aí eu falei, vou me alistar em Curitiba. Aí eu fui, me alistei. Aí no dia da inspeção, chegou o dia da inspeção, eu voltei de Caçador. Eu ia a pé da rodoviária até o Bacaxeri, onde era o batalhão, 27 Belog, foi onde eu fiz
o pessoal de Curitiba vai saber aí, lá no 27 Belog, que eu fiz a minha inspeção. E eu ia a pé porque eu tinha medo de pegar o ônibus, como era cidade grande, eu menino de cidade pequena, não sabia para onde ir, eu tinha medo de pegar o ônibus e me perder. Aí eu ia a pé, preferia ir a pé. Aí cheguei lá no dia da inspeção e eu tava... Maria, tá? E aí a gente, né, fez lá os exames, aí assinou lá os papéis, coisa, aí a gente ficou num círculo assim, a galera toda, tiramos a roupa, veio o médico faz o check-up ali na galera, aí veio o dentista, e eu tinha um dente quebrado. Caraca, esse dente de trás aqui estava quebrado. Aí a hora que o dentista começou a olhar, ele tirou uns 2 da fila assim, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Era o sonho da minha vida, Conan. Era o sonho da minha vida entrar naquilo ali. Aí, quando ele chegou em mim, ele olhou assim, ele deu uma olhada meio que rápida na minha boca e falou, foi uma época meio difícil, que eles estavam até dispensando até quem estava dentro do exército, acho que por falta de verba, não sei qual era o motivo, mas estava uma época difícil do exército. E aí ele falou, vista a roupa. Meu Deus, a hora que ele falou isso, bateu um desespero assim no coração. Meu Deus do céu, eu olhei para ele, me deu vontade de falar, de gritar. Não, eu quero, eu preciso ir, não me deixe. Aí eu vesti a roupa inconformada, assim, fiquei olhando, o que eu faço, o que eu faço. Aí eu descobri que você podia ser... você podia... Como é que é a palavra... e como reserva? Como se fosse uma reserva, mas tipo você podia se colocar na fila de novo, novamente, para como se fosse um reserva. Aí um dos caras, né, do exército falou, mas se você foi negado, você vai entrar na fila de novo, eles vão te negar de novo. Aí, tipo, bateu uma tristeza no meu coração, tão grande que, tipo, foi um dos momentos, eu lembro muito, porque foi um dos momentos, assim, bem marcantes. E é uma coisa que todo mundo tenta escapar, né? Todo mundo tenta sair. E para mim, não. Para mim era uma questão de... Ao contrário, era uma questão de fugir daquela realidade que eu vivia lá em Caçador, que era... Por mais que fosse... Era uma realidade difícil, como eu falei, de todo brasileiro, que, assim, porque eu morava num bairro que era bastante pobre, o Jung. A galera lá de Caçador vai saber. Naquela época, hoje o Jung tá poderoso, mas naquela época o Jung era bem menos desenvolvido, vamos dizer. E assim, todas as pessoas, Conan, o que eu via, todos os meus vizinhos, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conhecia e que moravam mais ou menos na mesma região que eu, ou que eram amigos de escola ou coisa, todos. Era uma cidade de operários. Caçador é uma cidade básica, assim, em sua maioria de operários. Aí eu via que todos, quando eles estudavam muito na escola, estudavam muito, ou tinham muitos anos de empresa, quando eles estudavam muito, eles trabalhavam no escritório dessas empresas, com essas pessoas. Ou senão, eles tinham muitos anos de empresa, aí eles eram chefes de um setor da empresa. Eu olhava aquilo assim, aí o cara que era bem sucedido no meu bairro, na minha coisa, ele tinha uma casinha melhor e um carro na garagem. Aquele carrinho podrinho assim. Aí eu vi aquilo e falei, caramba, mas se eu me dedicar muito, trabalhar anos e anos da minha vida, eu vou conseguir isso. Não que não fosse uma coisa bonita ter a tua família ali, você cuidando da tua família e coisa, mas não era uma coisa que não me satisfazia. Você almejava alguma coisa a mais. Eu sentia como se fosse aquilo ali não fosse para mim. Aí eu ficava agoniado, tanto que o exército era a minha salvação. Eu queria seguir o exército para justamente ter uma carreira militar, ser um militar honrado, seguir uma carreira, ser um exemplo para a sociedade de maneira geral, assim, porque era como eu via o exército naquela época e as pessoas do exército, como esse cara que trabalhava comigo. Para mim, assim, na época que ele participou, depois ele saiu para se casar, para ir embora com a esposa e tudo mais. Mas aquilo da PE, de estar tudo arrumadinho, aquilo era que eu queria, disciplina. Sempre foi o carro-chefe na minha vida. Eu sempre fiz as coisas, sempre aprendi rápido e sempre segui o que devia fazer para chegar onde eu queria. Então a disciplina era comigo mesmo.
E eu sabia que o exército, eu ia ter uma boa carreira no exército. E aí, só que daí eles me dispensaram, eu voltei para minha cidade desolado, triste demais, continuei trabalhando, eu trabalhava ainda nessa empresa de departamento de cargas. Aí eu falei, meu Deus do céu, não tá dando certo, eu quero ir embora daqui. E quando eu tinha meu pai, meu falecido pai, que Deus o tenha, seu Sebastião, quando eu tinha uma das coisas que me fez decidir de vez, sabe, foi até antes de eu me alistar. Quando eu tinha 16, 17 anos, meu pai já não morava mais com a gente, porque ele tinha, né, problemas com a minha mãe e tudo mais, já não morava na mesma casa que a gente, mas a gente se via direto. E uma das viagens que ele era mecânico industrial, então ele foi montar uma caldeira no Rio de Janeiro. Aí quando ele voltou dessa viagem, nossa, ele tinha ido para o Rio de Janeiro, né? Eu nunca tinha ido para lá, não sei o quê. Eu perguntei para ele, pai, olha, o que o senhor acha? Eu tenho uma vontade muito grande de sair daqui e tentar a vida em São Paulo, Rio de Janeiro, porque aqui são poucas oportunidades, eu não vejo. O que o senhor acha? Aí uma coisa que eu tenho comigo como assim, um alicerce na minha vida, foi o que ele me falou. Olha, ele falou assim, ó, meu filho, se você tiver coragem, trabalho, eu tenho certeza que não vai faltar. Eu olhei para ele assim, caramba, pai. Eu tenho coragem, pai. Pô, então siga sua vontade, siga seu coração. Eu vou estar aqui para te apoiar, mas siga seu coração. Tente, a gente tem que tentar. E eu pensei assim, caramba, olha isso, mano. Eu acho que é isso mesmo. Coragem eu tinha. Eu ia meter a cara, e foi isso que me levou a sair. Tanto que a minha ideia de sair de caçador era para ir para São Paulo. Como eu acho que todo mundo pensa isso. Era ir para São Paulo tentar um emprego. Ainda bem que Deus cuidou de mim, eu não fui. Mas por tentar achar um emprego em São Paulo, coisa. Essa era a ideia principal. Aí eu encontrei um amigo e eu falei com ele, ó, eu comecei a não ir bem no trabalho, eles me dispensaram do trabalho. Eu peguei a rescisão do trabalho, que foi R$1.000 e poucos. E aí porque eu tinha trabalhado 1 ano e meio, mais ou menos, na empresa. Aí eu falei com esse meu amigo, eu queria sair daqui, eu acho que vou para São Paulo, vou embora para São Paulo. Ele falou, vai fazer o que em São Paulo? Conhece quem lá? Não conheço ninguém, vou tentar a vida. Aí ele falou assim, mas se você está indo para São Paulo, então por que você não vem para Salvador comigo? No final do ano, isso era cerca de, acho que março, por aí, abril. No final do ano eu estou indo para Salvador. Lá a gente tem 2 amigos, o Fernando e o Saulo. Tem pessoas amigas, pelo menos que a gente conhece, pode te dar uma direção, porque ele ia só passear, mas eu ia para ficar, eu só tinha o dinheiro para ir. E aí eu falei, caramba, sabe que você está certo? Aí eu vou com você. Mas só que daí eu fiquei fazendo um bico de pedreiro e outra coisa assim, e até chegar a época de ir. Quando chegou a época de ir, eu tava, olha como é que é coisa de mãe. Quando chegou a época de ir, eu estava já meio que sem dinheiro. Aí eu comprei a passagem de caçador para São Paulo e eu imaginava que foi, eu acho que R$80, alguma coisa assim. De ônibus, é isso? De ônibus. E aí eu imaginava que São Paulo e Salvador ia ser mais ou menos a mesma coisa. Mas óbvio que não, é muito mais distante, né? Então, mas eu nem parei para pensar nisso. E aí chegou o dia lá da gente ir, aquela tristeza. Minha mãe foi para eu não estava morando em casa, estava morando na casa de um amigo. Aí minha mãe foi no aeroporto, não, no aeroporto, na rodoviária, nem tinha aeroporto, na rodoviária, para me dar tchau e tudo mais, Dona Maria, um beijo. E aquela tristeza toda, né, um choro danado, mas mesmo assim eu tive a força, com a coisa da coragem que meu pai falou, eu tive a força de seguir em frente, de não desistir e continuar, porque para mim não havia opções. Ou era ou não era, entendeu? Eu acho que sempre foi sempre muito assim na minha vida. Então eu embarquei no ônibus com muita tristeza e tudo mais, e quando eu estava embarcando no ônibus, a minha mãe me deu, olha só, cara, ela me deu a economia que ela tinha, R$50.
Ela veio e colocou na minha mão. Puta que pariu. Desculpa. Mas ela veio, apertou a minha mão e me colocou R$ 50 na minha mão. E falou, meu filho, leva isso aqui. Eu falei, não, mãe, não precisa, não sei o que, você quer teu dinheiro. Não, é o que eu tenho, mas é teu. Você vai saber usar. E olha só como as coisas foram aqui. Eu peguei o ônibus, aquela tristeza enorme, deixei minha família para trás, tudo que eu conhecia, tinha crescido ali, vivido a minha vida inteira ali. Aí fomos para São Paulo. Chegou em São Paulo, a gente chegou de manhã, ficamos até o ônibus só sairia de noite para Salvador. Aí eu fui comprar a passagem para Salvador. A passagem para Salvador era quase R$ 400, 380 e tantos reais. E era quase o dinheiro todo que eu tinha. Aí eu falei, caraca, e agora, mano? Putz, mas eu tô aqui, eu vou embora, não sei o que. E comprei a passagem. Aí esse meu amigo tava tranquilo, porque ele tinha precisado de férias da empresa dele, tinha dinheiro, ele ia passar só uns dias em Salvador. Aí eu peguei a passagem, tinha uns lanches, um negócio, uma comida ali comigo, e fui embora. Aí esperamos, deitamos lá na rodoviária mesmo, ficamos deitados. E quando chegou a hora de ir, a gente embarcou no ônibus e fomos. Eu naquela agonia e tudo mais, comi ali o que tinha para comer e comprei uma coisinha ou outra, né? O dinheiro que tinha sobrado, e fomos. Aí eu lembro, na época eu ainda tomava uma cervejinha, eu lembro que tinha vários baianos, vários baianos no ônibus. E aí, como a viagem, foram 2 dias e meio de viagem. De Caçador até para chegar em Salvador, 2 dias e meio de ônibus. Aí eu falei, caçamba, e tinha uma hora que tipo, tava tão agoniado, tão difícil, tão longa a viagem, que eu falei, caramba, que coisa doida. Daí a gente parou num posto de gasolina e eu tava dormindo. Posto de gasolina, uma parada lá do ônibus, e eu tava dormindo. Daí os caras, olha o que os caras fizeram, eles tiraram a água do refrigerador e colocaram cerveja. Compraram cerveja e encheram o refrigerador de cerveja. Eu tava dormindo, nem vi. Aí quando eu acordei de noite, fui buscar uma água. Aí cheguei lá, cadê a água? Aí tinha um baiano, ele falou, gaúcho, ele vai chamar de gaúcho. Gaúcho, pega uma cervejinha aí, vá. Beba todinha. Aí eu olhei assim, por que não, né? Peguei a cerveja, tomei e foi a melhor coisa que eu fiz, porque tomei a cerveja, empacotei no ônibus e fomos embora. Quando eu vi, eu cheguei em Salvador. E aí, vou para onde? Aí nossos amigos foram buscar a gente lá, e eles moravam numa pousada, e eu fui para a pousada. Antes de chegar na pousada, a gente parou para tomar um refrigerante, né, para contar a história, assim. Aí contamos um pouco do que foi. Aí um dos amigos perguntou assim, quanto você tem de dinheiro? Porque eu ia ficar, né? Aí eu abri minha carteira e peguei e olhei assim. Eu tinha R$ 80. O que você faz com R$ 80 numa cidade grande? É um lanche, entendeu? E era o dinheiro todo que eu tinha. E aí eu falei, caramba, ele falou assim, nossa, eu cheguei aqui com R$ 400, eu era o mais lenhado, cheguei com 400, eu chego com 80. O que você vai fazer? O que você vai fazer aqui, bicho? Não dá nem para você comprar passagem de volta, né? Nada. Aí eu falei assim, não, mas para mim, como eu falei, para mim não tinha opção. Era aquilo ou era aquilo. Era ir ou ir. Era ir ou ir. E aí eu falei, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um trabalho. Aí eles eram garçons, Uhum. garçom, e trabalhavam numa churrascaria. Aí eu falei, fala lá com o teu gerente lá que eu preciso trabalhar. Aí ele ia trabalhar na sexta de noite lá, depois falou com o gerente. Daí o gerente falou, já no sábado, isso era numa sexta, 19 de dezembro de 2003? 2002. 19 de dezembro de 2002. Aí eu falei, tá bom, vou lá conversar com ele. Aí eu cheguei lá para falar com o gerente, ele falou, o que você faz? Você é garçom? Não. Você é passador de carne, que é aqueles caras que levam a carne na mesa? Não. O que você faz? De churrascaria eu nunca trabalhei assim. Então vai ter que lavar prato. Eu falei, tá bom, lavo prato, não sei o quê. Eu trabalhava umas 11, era final de ano, churrascaria, a galera sabe como é que é aí. Eu trabalhava umas 11 horas por dia
lavando prato, morria de dor nas costas. Mas eu dava conta do trabalho ali de 2 caras, entendeu? Tanto que ele abriu logo o olho para cima de mim e falou, ó, tem plano de carreira dentro de uma churrascaria. Aí já vai, assim, ó, você tem futuro aqui. Comecei a dava conta ali de lavar prato e coisa, e eu podia comer no restaurante daí, pô, para mim tava tranquilo, não gastava, não tinha dinheiro mesmo. Eu comia lá no restaurante, estava lindo, e eu ia ter que pagar o aluguel também no final do mês, então tá ótimo, vamos tocar o barco aí. Aí eu fazia todas essas refeições quase lá no restaurante. Dava conta do serviço dele, chegou para mim assim, ó, você tá indo bem aí, tá dando conta do serviço bem. A partir de tal dia, você vai começar a polir prato. É o que eu te falei, não vai mais lavar prato, mas aí você vai polir prato. Depois você trabalha na copa e depois você começa a ir para o salão. Aí eu falei, opa, tá beleza, para mim tá bom, também tá beleza. Tô chegando lá, tá lindo, já notaram que eu trabalho, que eu tô trabalhando, né? Aí comecei a trabalhar, fui trabalhar para polir prato e copo, só que daí eu não tinha jeito, eu era meio forte, eu quebrei umas 2, 3 taças, aí ainda bem com... A galera vai saber agora. um dos meninos que era meu conhecido, meu amigo lá já, falou, esconde isso aí, senão eles vão cobrar de você. Eles vão cobrar de você isso aí. Eu fui polir a taça e quebrei a taça. Aí escondi a taça lá e aí depois comecei a dar jeito ali no serviço que eles tinham me falado. Aí ele chegou um dia assim para mim e falou, você tem a roupa de ser garçom, que era calça social, camisa branca, coisa. Eu falei, não tenho, por quê? Para você começar a ir para o salão. Depois, aí você pule os pratos e pode levar para o aparador no salão. Aí eu falei, opa, tô indo. Nossa Senhora, tô me sentindo agora, tô chegando lá junto do time principal, né? Aí eu falei assim, ó, eu não tenho a roupa, mas eu arrumo, dou um jeito. Aí fui lá, arrumei eu emprestei do meu amigo que trabalhava no mesmo restaurante, emprestei o dinheiro dele, comprei a camisa, comprei a calça e a gravatinha lá e coisa, e fui para polir o prato. Cheguei lá, ele me viu assim, opa, todo arrumado já, tá bom, pronto, agora você pode ir pro salão. Pode começar a ir pro salão. Aí eu levava os pratos, aí depois eu comecei, no terceiro dia ele já falou, ó, você vai aprender a ser passador de carne agora. Você é grande, forte, vai ser passador de carne, que é o cara que traz a carne na mesa. Aí aquele negócio do plano de carreira que eu falei, você começa no frango e na linguiça. Aí eu comecei a passar carne, frango, linguiça e coração. Coração. Na picanha, alguns anos aí. Alô, Júnior? Voltou. Pronto. Então, daí, eu comecei a passar o frango e linguiça, pá. Aí, fui aprendendo, né, mais ou menos como fazer ali. Eu estava, assim, cerca de uns 4 meses, 3, 4 meses já na churrascaria. Eu não pedi, uma das coisas, uma das sacanagens que aconteceu comigo, eu não pedi aumento, eu não pedi nada. Eu ganhava, olha só, eu trabalhava, tipo, de domingo a domingo, direto, assim, para poder até comer lá no restaurante. Depois do final do ano, eu tinha folga na quarta-feira, mas trabalhava direto, assim, e tipo, 9, 10 horas por dia, que era bastante, era muita coisa, o movimento da churrascaria era forte. Eu ganhava R$250 por mês. Só dava para pagar o aluguel e comprar uma coisinha, uma comidinha ou outra ali. Eu não pedi aumento. Aí veio o subgerente lá e falou assim, ó, a gente sabe que você ganha pouco, mas a partir do mês que vem, a gente vai começar a subir o teu salário de R$50 e R$50 até chegar num patamar que a gente acha legal. Pô, ótimo. Já me achei o cara, já me achei assim, tava meio triste, com saudade da minha mãe, da minha família. Aí fui lá e comprei uma camiseta deles próprios, a camiseta da própria churrascaria. Olha só, eu comprei para descontar no pagamento.
Aí pronto, trabalhei um mês e fui lá receber no dia lá. Aí não veio o aumento de R$ 50 e descontaram a camisa. Falei, meu aluguel, meu dinheiro, o dinheirinho que eu tinha, e agora não? Aí ele falou assim, aí eu fui falar com ele, eu corri lá embaixo, né? Falei, ô fulano, era o subgerente. Você me prometeu R$ 50 de aumento e não veio. E eu peguei uma camisa, não sei o que. Eu prometi R$ 50 de aumento, mas não falei a partir de quando que ia começar. Eu falei, nossa, fiquei com uma raiva, rapaz. Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui para casa, peguei minha roupa que era deles, o avental e algumas coisinhas, e eu falei, vou chantagear para ver se funciona. E aí fui para ver, chantagear, como a gente é irrelevante, né? Em determinadas situações a gente acaba sendo irrelevante. É por isso que a gente tem que se dar mesmo valor. Porque eu cheguei assim, eu estava entrando no restaurante, eu encontrei, antes de chegar no subgerente, eu encontrei lá um cara que era coordenador, não sei o quê. Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, não, eu trouxe minha roupa aqui, o fulano me prometeu um aumento, não me deu, e eu quero conversar com ele. Daqui! Pegou a roupa, olha isso, nem deixou eu entrar, pegou a roupa da minha mão, falou, tá, passa lá acertar e vai embora. Eu falei, caraca, não funcionou a estratégia, era para conseguir um aumento e me mandaram embora. Mas aí eu fui para trabalhar em outro restaurante, que o meu amigo também trabalhava. Eu não era garçom, mas eu falei que era. Dei meu jeito lá, funcionou, porque o cara... só que eu trabalhava só 2 vezes por semana. E ganhava, acho que R$ 20 por noite, coisa. Então tava bem complicado o negócio. Aí as coisas foram andando, depois eu conheci uma pessoa, a gente acabou ficando juntos, eu fui trabalhar numa loja de brinquedo, trabalhei nessa loja, olha só, fui trabalhando nessa loja de brinquedo com as crianças e coisa, vendendo brinquedo para criança, Barbie, coisa, sei tudo isso aí. Até que em 2005, em mais ou menos abril de 2005, eu estava gordinho. Aí eu falei, putz, eu acho que é a hora de eu começar a treinar, fazer alguma coisa. Mas a minha ideia era levantar peso, ir para academia malhar, né? Aí eu fui para academia e tinha aula de jiu-jitsu. Aí eu vi a aula de jiu-jitsu lá, o professor lá dando aula, fui lá e falei com ele, professor, o que precisa aí para... Você lembra quem era o professor? O Yuri Calton. O Renato Velame, na verdade, estava dando aula lá, mas nosso mestre é o Yuri Calton. Conheço, que é meu mestre, né? Grande abraço para ele. Um beijo, mestre. E aí eu falei com ele, o que precisa para treinar? Um kimono e vem. Aí eu falei, então tá bom, vamos nessa. Aí eu comprei o kimono e comecei a ir. Só que eu não tinha jeito nenhum, era o início do treinamento e tudo mais, mas eu era forte. Eu tinha muita força, sempre trabalhei com coisa de peso, eu era grandão e forte. Aí eu podia ajudar até os caras graduados para segurar eles, fazer eles cansarem ali na coisa. O pessoal gostou. Eu treinei 1 mês e pouquinho de kimono ali com o pessoal. E aí eles me convidaram, vamos participar. Você não quer participar, o Yuri? Você não quer participar da nossa aula de Vale Tudo, o MMA? Que eles tinham, durante a tarde, eles tinham... O próprio professor Yuri Calto lutava MMA, vários outros, o Renato Velame, todos os outros atletas lá lutavam MMA. Aí ele falou, você é grande, forte, está aprendendo rápido, você pode ajudar a galera e aprender com eles também. Eu falei, para mim tá maravilhoso, professor, vamos nessa. Aí fui lá, comecei a aprender com eles, treinar com eles, aprender com eles. E aí fiquei cerca de, vamos dizer, um ano e meio quase, treinando com eles. Participei de um campeonato de jiu-jitsu, ganhei peso absoluto, faixa azul e coisa. Aí participei de um campeonato, olha só, baiano, de submission, e eu era faixa azul. E eu ganhei o campeonato de faixa preta, eu era muito forte, eu segurava os caras, derrubava e segurava os caras, fazia meus pontos e funcionou. Ganhei um campeonato de faixa azul, ganhei de faixa preta e de faixa marrom, tudo mais lá. E aí chegou mais ou menos 1 ano e meio de treino, assim, o professor Yuri Caldo chegou para mim e falou assim, eu acho que é a hora da gente se testar no MMA. Aí eu falei, puta, professor, me deu aquele gelo assim, eu falei, professor, se você tá falando, você que sabe, né, vamos nessa.
Aí eles marcaram uma luta para mim lá contra o Cabo Jai, que era um atleta que já tinha 7 lutas, famoso na Bahia, da capoeira. Já tinha 7 lutas e eu era a minha estreia. Mas era só jiu-jitsu que você fazia, você não fazia o boxe, não fazia eu não nada fazia disso. nada específico, no boxe, Muay Thai, nada específico. Eu fazia o que o Yuri me ensinava. Ele me ensinava tudo. Ele era lutador de MMA, então ele me passava tudo ali. E aí eu fazia uns socos e Isso, uns chutes, golpes, e quedas, tudo lá com ele, né? E aí eu marcaram a luta para... foi em julho. Foi julho de 2006. Julho de 2006. Marcaram a luta para lutar com o Cabo Jai. Aí, 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu tinha começado a treinar. Aí eu lembro que treinei pra caramba, fui pra luta, tava nervoso, que não, nossa, morrendo de medo. Falei, meu Deus do céu, não sei o quê. O professor ali comigo, o Yuri Calto, vamos nessa, vai dar certo, vamos pra cima dele, não tem essa não. Né? Aquela coisa de guerreiro que só lutador tem mesmo, a galera que é lutador sabe, ou quem já vivenciou alguma coisa relacionada a isso, sabe do que eu tô falando. Com certeza. E aí, é guerra, mano, é guerra. Aí eu fui lá fomos num hotel lá, Demo Fight, o nome do evento, é um evento grande, até se tornou um evento grande na Bahia. E eu fui pra luta com o tal do Cabo Jai lá, entrando no octógono, eu nervoso demais e tudo mais, eu lembro até hoje. E aí começou a luta, trocar umas porradas aqui, agarrando dali. Aí teve uma hora que eu agarrei ele assim, tipo, consegui o clinch no corpo dele e eu não quedei ele. Não foi uma queda. Eu joguei ele no chão. Eu joguei ele no chão, tanto que ele caiu girando. Quando ele caiu girando, naquela época valia chute na cara, tiro de meta. Quando ele caiu girando no chão, eu chutei a cabeça dele como se fosse uma bola mesmo. Mas foi um barulho, foi na cabeça dele. E aí ele, desmaiou ali, ficou 15 minutos desmaiado ali, o pessoal tentando recuperar ele. E eu ganhei a luta, meu irmão. A sensação que eu tive naquele momento era tão incrível, tão maravilhosa. É indescritível, né? Uma coisa tão maravilhosa. Não tem o que eu possa dizer para vocês aqui que vai explicar isso. Não tem. Era tão incrível que eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para minha vida. Tanto que depois aí teve lá, me deram a premiação, tudo mais. Eu tenho esse troféu até hoje. E aí a gente foi fazer o quê? Fomos para um posto de gasolina comemorar, que era o que era comum. Aí eles compraram umas cervejas e me deram uma cerveja. Olha só, esse dia foi um dia bastante importante na minha carreira, na minha vida. Me deram uma cerveja, eu bebi essa cerveja. Aí me jogaram outra. Eu peguei no ar assim a cerveja e abri. Aí quando eu abri, eu falei, caramba, eu acabei de ganhar uma luta, quero ser lutador, eu decidi na minha vida que eu quero seguir em frente, ser lutador. Por que eu tô bebendo essa porra aqui? Pra ficar tonto? Quer saber o quê? Bati na mesa assim a cerveja e falei, a partir de hoje não bebo mais. Aí a galera, para, deixa de frescura, não sei o quê. Eu falei assim, olha só, velho, eu tinha feito uma luta. E olha o que eu já imagino, tipo, o que é. A gente é feito de sonho, a gente tem que sonhar alto. Na hora que eu falei assim, eles perguntaram, bebe aí, não sei o que. Eu falei, não, eu só volto a beber quando eu for campeão do mundo. Aí todo mundo caiu na gargalhada. O cara fez a primeira luta, você está pensando em ser campeão do mundo. E o Yuri chegou nas minhas costas, bateu nas minhas costas, assim, segurou firme assim no meu trapézio. É isso aí, garoto, é isso aí, essa ideia. Eu lembro até hoje, professor. Lembro muito. Ele falou, essa é a atitude, garoto, essa aí. Não beba, não tem nada de bom nessa porra aí. Aí já larguei a cerveja e a partir daquele dia, nunca mais bebi. Nunca mais, desde então, nunca mais coloquei nem primeiro de ano. O pessoal fala, eu não bebo, mas final de ano eu tomo um golinho. Eu não bebo mais nada, não toco em álcool, nada desse tipo de coisa. Não tem nada a acrescentar para mim. E eu descobri, na verdade, depois, foi difícil assim uns 3, 4 meses. Depois disso,
você começa a descobrir o quão bom é você não beber, porque você está sempre disposto e vendo, dando risada de quem está bebendo e fazendo as palhaçadas. Então, a sensação foi tão boa que eu decidi levar para minha vida. Tanto que quando, já cortando um pouco aí da história, tanto que eu falei isso quando foi campeão do mundo, isso em 2006, julho de 2006. Quando eu for campeão do mundo, eu volto a beber. Aí, quando eu lutei com o Velasquez em novembro de 2011, no titulão, pronto, era o momento que o Cigano ia voltar, só pulando, mas não vai cortar nada. Era o momento que o Cigano ia voltar a beber. Ou seja, meus amigos foram lá, compraram uma champanhe carérrima, não sei o que, vamos comemorar com essa aqui, não sei o que, guardaram, fizeram um escambau todo lá com a champanhe. Eu fui, consegui, pum, ganhei, me tornei campeão do mundo. Pronto, agora aquela alegria, né? Foi um momento assim. Vou cumprir a promessa, vou tomar absurdo na minha vida, de uma bênção assim tremenda na minha vida. E aí eu fui comemorar com os amigos e eles trouxeram, olha, essa aqui é para você, ó. Isso aqui custou não sei quanto, uma cacetada lá, e falou, isso aqui é para você beber, não sei o que lá. Aí eles colocaram o negócio da taça, eu falei, tá bom. Colocaram o negócio da taça. Quando eu levei o negócio perto da boca, eu senti o cheiro. Falei, caramba, bicho. Não dá pra mim não. Isso aqui não dá pra mim não. Eu não vou beber essa porra, não gosto mais disso não. Você passa, tipo, pra mim não tinha atração mais nenhuma naquilo ali. E eu falei, caramba, não vou beber mais não. Até porque agora eu tenho um cinturão pra defender. Aí eu falei, não vou mais beber. E não bebi. E até uma coisa que eu não sei se eu me arrependo, não seria essa a palavra, se eu me arrependo. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que cumprir a nossa palavra. Quando você coloca uma energia, a palavra em algo, por mais que seja algo ruim, mas você colocou a tua palavra, você honrou você colocou a tua palavra de honra em algo que você desejou. Então, eu acho que você tem que cumprir. Eu devia ter, nem que seja um golinho, alguma coisa, devia ter bebido um pouquinho. Mas é quase que uma controvérsia, né? Porque você se negou a fazer por um outro motivo também que era muito bom. Você tinha se tornado campeão do mundo, então acho que é justificável. Eu acho que só para cumprir a minha palavra, eu devia ter feito. Mas não fiz, então não vai ser agora que eu vou fazer. E deixei para lá. Mas com certeza, Júnior, com certeza, eu vou te falar, eu sei que tem muito mais história, tem muito mais história de vida, experiência. Mas tem uma coisa que eu quero, além da luta, porque é uma coisa natural sua, e uma coisa que você surpreendeu muita gente. Muita gente, eu até me lembro a gente conversando desse assunto antes de todo mundo, Dança dos Famosos. Eu acho que eu era uma das poucas pessoas, por conhecer você na academia, por ver você aqui dançando, cantando, fazendo show Júnior Cigano. O próximo é o The Voice agora. Conta um pouquinho para todo mundo, um pouquinho essa tua experiência, que não tinha nada a ver, né? Sair da luta de golpe, pontapé, soco na cara e cair na dança, no quadril solto, naquele treinamento de todo dia que você me falou que o negócio era puxado. Ali é o seguinte, né, meu amigo? Ou você aprende ou você aprende, né? Não tem muita... E você tem de terça a quinta para aprender a coreografia toda, porque na sexta tem que apresentar, no sábado é a passagem final e domingo pau. Ou seja, super rápido. Conta um pouquinho desse convite, como aconteceu e como você foi. E fala também, paralelo isso, que a gente tinha outras coisas ao mesmo tempo correndo junto, que era camp, era luta. Exatamente. Ó, a galera toda aí, ó, Zeca. Fala, Zeca, predador. Ó, galera, obrigado, pessoal, que está acompanhando aqui. Deus abençoe, amém. Deus abençoe você também, Léo Nelo. Então, a Dança dos Famosos foi algo assim, inesperado, uma coisa que veio do nada, foi um convite que surgiu, assim, o pessoal, por eu ter tido algum relacionamento ali com o pessoal da Globo e tudo mais, ter feito algumas transmissões de luta,
né? Eles pensaram em mim, até porque o Minotauro tinha participado numa edição, e foi até quem eu liguei, meio que de imediato, assim que eu recebi o convite, para poder saber como é que tinha sido com ele, qual que era, né, para ele me dar umas dicas ali. Falei com ele também. Mas assim que eu recebi a notícia, eu recebi com alegria. Eu falei, eu acho que vai ser um desafio. Eu nunca fui dançarino, assim, nunca dancei bem, nada desse tipo assim. Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Nunca. Eu já fiz shows aqui no particular. Não, eu nunca fui de dançar conjunto assim. Eu ia para as boates e coisas e fazia aqueles passinhos, antigamente, sabe? Aqueles passinhos que tinha, eu fazia. Passinho de outra volta, de outra volta. É isso mesmo. Eu fazia aquele tipo de coisa lá com meus amigos. O Leandro Vermelho, lá de Caçador, meu amigão, era um cara, ele que ensinava a gente essas ondas todas aí. E aí, mas eu não era dançarino, eu ia para os bailes onde tinha que dançar agarradinho, coisa, eu ficava no meu canto, porque eu não sabia dançar, eu pisava no pé da moça e coisa, não era minha, eu ficava lá só na minha, caçando, ficava só na minha. Mas aí surgiu essa oportunidade e falei, por que não, né? Vai ser algo legal. Falei com o Minotauro, a experiência foi boa, dele que ele teve e tudo mais. Aí eu falei, vamos nessa. Aí eu foi tudo uma surpresa muito grande, assim. Eu acho que a felicidade de ter encontrado, de ter sido parceiro da Aninha também, que me ajudou muito, a bailarina que me ajudou muito, assim, no show. E o próprio, assim, do geral, o próprio Faustão, ele me tratava como se fôssemos íntimos. Foi uma coisa que eu sou extremamente agradecido até, porque me tratava muito bem, assim, o pessoal adora o nosso esporte, o pessoal acompanha a gente, o pessoal, né, de uma forma geral, assim, gosta muito de tudo que a gente apresenta e o qual a gente representa o nosso país. Então, para mim, eu me senti realmente envolvido, eu me senti do meio quando eu cheguei lá com eles para começar, né, as aulas e tudo mais. A gente teve as apresentações lá, o programa onde apresentou quem que ia dançar com quem e tudo mais. E depois começaram as aulas. Meu irmão, quando começou o negócio, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não conseguia, não tinha muito jeito, a coisa não andava, mas aos pouquinhos, aí, com paciência lá da Aninha e tudo mais, aos pouquinhos eu fui pegando o jeito. E eu acho que a primeira performance que eu tive, eu acho que já deu uma quebrada no gelo. E a galera meio que viu, opa, cigano dança, que é isso? Ele tem um molejo. Você ali. Surpreendeu muita gente. Você surpreendeu muita gente. Eu surpreendi até a mim mesmo, eu acho. E assim, mas eu me diverti muito, assim, sabe? E no início era só diversão. Depois que começou assim, ficar um pouco mais apertado, você ficava, nossa, tem que melhorar cada vez mais a performance e tudo mais. E teve apresentações, por exemplo, que a gente mudou detalhes, alguma coisinha na coreografia na sexta-feira, no sábado, tipo, já pronto para apresentar e tudo. Ainda estava mudando uma coisinha ou outra. Ou seja, isso me deixava um pouco perdido, sabe? Até a vez que eu saí, foi uma vez dessa, ainda não estava tudo. Muito pouco tempo, de terça a sexta-feira, para você aprender tudo, uma coreografia inteira da música. Era muito pouco tempo. Aí mas eu fiz o meu melhor e a gente chegou, acho que a gente ficou em quinto lugar. Foi excelente. Chegamos muito longe. Achei que eu ia sair na primeira semana. Chegamos muito longe e foi uma felicidade muito grande ter participado e principalmente o poder da TV aberta, né, no Brasil em si. Cara, todo mundo assistia, pessoas falavam comigo, eu passava no aeroporto, nas coisas, assim, pessoas, aquelas senhorinhas, sabe, que nem imaginam o que é o nosso mundo de luta e tudo mais, e coisa. E sabiam que era eu, tipo, o lutador, né, o lutador do Faustão, você tá indo muito bem. E aquilo era de uma alegria para mim, que, nossa, fazia os meus dias muito felizes. Mas óbvio que, ao mesmo tempo, tanto que eu pedi licença, eu comecei a treinar, eu tinha que ficar lá no Rio de Janeiro, comecei a treinar lá no Tatá e coisa, né, pelo envolvimento até da TT com o Tatá,
e comecei a treinar lá com eles e tudo mais, que eu ia lutar lá na Rússia, o Altão. Não, O Volkov, na Rússia. Aí eu treinava durante o dia, treinava a dança, treinava a luta e ia tocando. E eu não tocava o barco, então a minha família estava lá também comigo, graças a Deus, o que eu sou um cara muito família, porque se não tiver tudo certo ou perto de mim, eu com controle, pelo menos um mínimo controle das coisas, assim, eu fico agoniado. Então estava tudo bem, eu trabalhando demais. Só que eu acho que com essa carga de trabalho, de que eu acabei me expondo, a minha imunidade deve ter baixado um pouco, porque em um dos chutes que eu estava dando no saco lá, eu tive uma lesão na minha canela e foi uma bactéria. E a sorte que eu fui para o hospital rápido. Eu falei com a minha doutora, a doutora Maria Bogé, um beijo para ela, que é minha endocrinologista, cuida de mim até hoje, desde 2014. Mas eu falei para ela, doutora, está acontecendo isso e tal, a minha canela está vermelha, está ficando vermelha, uma bola vermelha e muito dolorida. Aí ela falou, ó, vai para o hospital o mais rápido possível, isso não está com cara boa, é bom que você vá para o hospital logo. Ainda bem que ela falou isso, que eu corri para o hospital no outro dia, logo de manhã, isso era domingo, na segunda de manhã eu já fui para o hospital, e chegando no hospital lá, né, tinha o oncologista, o médico do hospital que me recebeu e para cuidar de mim. Eu já estava, quando eu cheguei no hospital, eles me colocaram na máquina, era tanta dor e coisa que eu já tinha começado a delirar. Olha o que é uma coisinha dessa, uma bactéria, velho. Eu já tinha começado a delirar, minha esposa lá comigo, e o médico, aí eles me deram vários antibióticos, né? Porque eles não sabem qual que é a bactéria. E tem vários tipos de antibióticos para determinados tipos de bactéria. Então eles me deram vários para ver se algum ia funcionar. Graças a Deus, um deles funcionou. Aí depois ele descobriu qual era, mas eu fui reagindo assim aos poucos àquela situação. Mas fiquei no hospital 9 dias, tive que operar para fazer uma limpeza dentro da perna, nesse tempo eu não podia dançar, né? Óbvio, estava no hospital o tempo todo, e a luta em si já tinha, e eu ainda ficava na minha cabeça, tanto que um dia, tinha passado acho que uns 4, 5 dias, eu estava no meu quarto, aí o doutor entra e veio falar comigo, pá, não sei o quê. Aí eu falo assim para ele, tá indo muito bem, tá recuperando bem. Aí eu olho para ele e falo assim, doutor, não, vai dar para lutar, né? Vai dar para lutar no dia não vou precisar sair da luta não, né, doutor? Vai dar tranquilo para eu poder lutar. Aí ele parou assim, foi a hora que caiu a ficha, eu acho que de verdade. Aí ele parou assim, ele sentou, puxou a cadeira, sentou do meu lado e falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. O que aconteceu aqui? Você tem muita sorte que você veio rápido para o hospital. Isso que você teve, uma bactéria é muito perigosa, isso podia ter se espalhado rapidamente pelo teu corpo, como começou a se espalhar, e podia ter te matado. Assim. Se você demorar um dia, nem um dia, meio dia, mas um dia a mais para vir para o hospital, provavelmente seria meio que irreversível a tua situação. Aí que bateu, eu falei, quê? Eu ia morrer por causa do chute no saco? Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí verdade, é super perigoso. Eu falei, caramba, que é isso? Aí que começou, ele foi explicando o passo a passo por que aconteceu de tal coisa e explicou o processo de que ele tinha, por que eu estava naquele determinado ponto do processo. E aí ele foi me explicando e acho que isso foi caindo aí. Ele falou, então ele falou assim, ou seja, se você se você puder voltar para a dança ainda, se for possível, eu acho que até seria capaz que não vai afetar tanto, mas eu acho que você não devia, e a luta esqueça. Aí eu falei, caramba. Aí foi um tapa na cara também, se toque, se liga onde é que você está. E aí, mas continuei ali tendo uma ótima recuperação no treinamento.
Voltei para dança. Você não voltou para dança? Voltou para dança. Para dança eu voltei, não pude voltar para... Tinha umas dores ainda, mas consegui me dar bem com o processo ali da dança. A gente fez mais uma dança, conseguimos passar em mais um ritmo. E aí no próximo ritmo, eu nem lembro exatamente qual era, a gente caiu, a gente perdeu. Mas eu fiquei extremamente grato, eu fiquei triste de não poder lutar, mas extremamente grato por estar saudável, ter podido dançar um pouco mais e dar continuidade aí ao processo. É muita história, muita experiência boa. Eu vou levando muita experiência aqui, boa. Exatamente. Olha só, vamos dar um alô aqui para a galera que tem tanta pergunta, tanto alô de tanto lugar, que eu não queria deixar o pessoal de fora, verdade, da Bahia. Galera. Dá uma olhada você também. O Felipe Guimarães aí pediu qual foi o início, por que você pegou a bactéria? Felipe Guimarães, eu dei um chute no saco treinando na academia e aí eu comecei a sentir umas dores. Eu acho que de alguma forma a bactéria entrou ali, não sei exatamente como foi. E o médico também não soube me dizer como se deu o processo, mas o lugar provavelmente tinha bactéria ali e acabou entrando em mim. Essa lesãozinha, nessa pequena... É o que a gente chama aqui na academia de Staphylo, né? É o que a gente chama aqui. Que é perigosíssimo. Vai comendo a sua carne, vai infeccionando o seu sistema, e é quando você vê, precisa tomar cuidado. Aqui tem, olha só, tem Garibaldi, do Rio Grande do Sul. Esse é Leandro Vieira, de Garibaldi, do Rio Grande do Sul. Guri, tu não é do Rio Grande, né? Tu pensa que é de Porto? Que 10, né? Trio legal. Fala, Leandro, beleza? O que é mais fácil, dançar ou lutar? A Tati está perguntando. Lutar. Com certeza. Eu falava para minha parceira lá direto, nossa, eu prefiro sair na mão 10 vezes. Do que fazer isso aqui. 10 vezes. Eu lembro que algumas vezes a gente estava se falando constantemente por causa do treino que você estava tendo com o Tatá. Eu falo, porra, Júnior, ele fala, porra, quando eu tô com a dor no corpo, esse negócio de abaixar quadril para lá, quadril para cá. Eu falei, ô, meu amigo, vamos correr para luta. Volta para luta. Ó, minha prima, Simone, olha Simone. Minha prima aí lá de Videira. Um beijo. Ó, tem uma aqui que chamou Tio Júnior, Tio Juninho. Quem? Nicolai Ribeiro. Nicole, minha sobrinha, filha da Ju, que a gente falou antes. Exatamente. Nicole, minha sobrinha. Beijo, Nicole. Tá acompanhando a gente aí, ó. O Magno aqui, você me ajudou a sair da depressão e voltar a treinar boxe. Pô, que maneiro. Coisa boa. Continue aí, então. Que o processo... Eu tô só com 37 anos e ainda tem muita porrada para dar aí, ó. Manda um salve para Curitiba. Salve para Curitiba, então. G Maiorca. Galera de Curitiba. Era para ter servido aí no exército, ó. Perderam um grande soldado. Olha só, me falaram que São Vicente, na Paraíba. Paraíba, terra me falaram que você gosta de costelão. O que é costelão, Júnior? Porra, costelão, quem não gosta, bicho? Eu não sei não, avisa, explica aí. Eu vou te levar lá para Caçador para você comer um costelão. Pô, vou sim. Costela de chão, a costela do boi, assada no chão. Nossa, você tá perdendo. Sai o osso, você puxa assim e o osso sai. Pô, então já tá. Vamos com certeza. São Vicente da Paraíba, Caldas Novas. Aonde que é Caldas isso? Novas. Exatamente. Quando é que você volta para o Octagon? Caralho, gente. Daqui a pouco vai ter notícia boa, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência. As coisas estão no forno. Não vamos falar disso agora, não. Vamos aguardar que vai sair uma coisa boa daqui a pouco. Aí todo a gente está tendo umas conversas boas, não tem nada definido ainda, mas conversas boas estão acontecendo. E em breve a gente vai ter uma decisão aí para vocês. Com certeza. Pessoal da Paraíba, Bahia, deixa aí lá na frente, que tem um pessoal que tinha entrado antes, falando aqui. Queria deixar um beijo grande aqui para minha sobrinha Malu, que foi aniversário dela, Malu Legei. Foi aniversário dela. Beijo grande. Beijo, mano. Olha Brasília só, adora sua lua. É o Brasília. Um beijo para Brasília também. Brasília. Tem um pessoal aqui, porra, de tudo que é canto. Eu sempre peço pro pessoal. Tem um pessoal de caçador aqui, Lucas. Você conhece o Lucas? Evaldo, manda um abraço para a polícia da Bahia. Outra, a polícia da Bahia é caçadora, hein? Beijo aí pra galera. Lucas Rodrigo Pagoto, é isso? Caçador?
Conhece, Júnior? O Lucas. Ah, meu sobrinho também. Então, Lucas aí, ó. e Eita. Ah, pessoal, o Ricardo, beijo, Lucas. O Ricardo, meu amigão, aí, ó, Ricardo Schultz, lá de Caçador. O Costelão, esse é o especialista. Eu vou te mostrar a foto depois, Conão. Esse é o especialista do Costelão. então tá bom. Ô, Vamos Ricardo, aguardar que eu vou. eu vou mostrar a foto aqui pro Conão para ele ir aí comer uma costela com a gente. Saludos de Chile. Ô, que passa, cabrãozinho? Ah, não, cabrão é no México, né? Porra, faz isso não, nego. Boludo. Não, isso é argentino. Fica só no Boa noite, chilenos. Boa noite, chilenos. Só isso tá bom. Acho que vai voltar Isso, aí, é muita Júnior. gente. Obrigado, galera. Muita gente aqui, ó. Tem muita gente mesmo. Eu geralmente peço para todo mundo dizer de onde eles são para dar um salve, para dar um alô. Né? A gente gosta, é bom saber. Aí, Tem gente o de tudo Ricardo que é canto. falando. A Maria e o Bento gostam tanto da costela, da carne lá que o Ricardo faz, que eles chamam de tio Carninha. É mesmo? O Ricardo é o tio Carninha deles. Um alô pro meu primo aí, Robinho Produções. Robinho, um abraço aí, mano. Tem aí, República Dominicana, Cigano, saludos da República Dominicana, Marino, 2G. O Léo Salgado, sua luta com o Frank Mir foi massa. Foi mesmo, foi uma luta boa. Ali foi a defesa do cinturão, onde eu defendi o cinturão pela primeira vez, e depois eu perdi o Velasquez de novo, mas aquela foi uma luta muito boa. E acho que acabou no segundo round, né? Por nocaute, foi bom. Eu vou dizer uma coisa em relação às suas lutas, Júlio, desde as que eu acompanhava antes e depois das que eu comecei a participar. Uma coisa que sempre foram lutas emocionantes. Eu acho que não tem uma luta sua que eu possa falar, pô, mas aquela luta foi meio chata, Júnior. Foi meio... Porra, a tua luta na Croácia Pô, aquela ali, meu amigo, são 5 rounds de... Foram 5 rounds, foi uma clínica. Eu senti que eu tinha saído... Não é porque você não, mas, porra... É a minha opinião de treinador, de amigo também, que está meio envolvido. Sim. Mas foi uma clínica, você deu uma clínica, você fez o cara, falou, meu irmão, senta aqui que eu vou te dar uma aula, como é que a gente vai lutar agora. Eu estava no tempo ali, professor. Estava no tempo ali. Porra, você estava, meu amigo. Vou te falar que ele não conseguiu saber aonde você estava. Onde ele estava, você não estava mais. Foi muito boa a estratégia, foi muito bom o treino, tudo saiu na nota perfeita, porra, luta perfeita. Verdade. Ó, o Ivan Tessari aí, ó, lá de Rio das Antas. Rio das Antas é a cidade vizinha, menor que Caçador aí. Cidade vizinha, mesmo? Cidade vizinha de Caçador. Você sabe, ô Ivan, eu trabalhei, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu trabalhei colhendo maçã aí em Rio das Antas, ó. Foi uma boa época boa também. Comia maçã pra caramba. Alex Gomes, 1637, de Manaus, Amazonas. Um salve, um alô. Vi essa palavra costelão muitas vezes aqui. O pessoal acho que gosta desse costelão mesmo. Esse costelão o costelão conhecido. É o cara. Conhecido. Vila Santa Catarina. Ó, o Rodo Castano. Argentino, gente boa. Assim como meu amigo argentino aí, ó. Assim que nem o nosso argentino, gente boa. Figuraça aí, ó. Fala, Rodo, um abraço. Tem aqui, ó. Você casou na Gruta do Castelano, é isso? Foi onde você casou, Júnior? Do Castelhano, Castelhano era onde eu morava. É a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Lá de Castelhano. O pessoal, todo mundo sabe a tua história, sabe aí, detalhadamente. Foi lá mesmo, me casei lá. Aquele lugar é muito especial, porque eu morava ali na Vila Branca, no Castelhano, e lá nas 3 casinhas lá em cima, só tinha nossas 3 casas lá em cima. A minha mãe me levava muito nessa gruta, pra gente nós fazer as nossas orações, nosso contato aí com Deus, e sempre foi um lugar muito especial. Então, como a minha esposa também era de Caçador, eu falei, eu acho que é o lugar certo para a gente fazer a nossa cerimônia de casamento é lá. E fizemos. Aí tem aqui, Manuel Espinosa 992. Aqui, aí você pode falar
como estás? Buenas noches, carnal, que é mexicano. Pasa, Manuelcito, vamos que vamos, cabrón. Arriba con todo o poder, a potência das manos. É isso, gente. Júnior, é isso aí. Macarrão aí, ó. Messi Macarrão. Macarrão tá aí? Tá aí o Macarrão. Sempre prestigia, tá sempre o Macarrão aí. É o cara mais... Meu irmão, o Macarrão não tem tempo ruim. Ele sai na mão, ele treina, ele faz o que for. Esse é o cara. É o cara. Eu vou até contar um pouquinho da nossa intimidade de trabalho aqui, né? Dizendo assim, que família. Que o Macarrão, eu chamo ele, agora ele foi promovido a tenente das armas. Ele é aquele oficial que você chama ele para chuva, para o trovão, para neve. Ele não pergunta o endereço, não pergunta que horas. Vamos. Então, porra, Macarrão, queria falar isso aí para todo mundo saber quem é você. Soldado igual a esse aí, né? Meu amigo, é parte mesmo do time, com certeza. Segura cada missão que eu vou te falar, meu amigo. Tem gente que abandona. Olha o Ludenilson perguntando quem você não lutou e gostaria de lutar. Uma pergunta até interessante, Ludenilson, porque agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar num processo aí, até para que a luta vai ser no Bellator, para lutar com o Fedor, que era, na minha opinião, um ícone dos pesos pesados de todos os tempos. E para mim seria uma honra estar lutando com o cara, ainda mais que vai ser a última luta dele. Eu estava nessa seleção aí, infelizmente não fui o escolhido, mas essa era uma luta que eu gostaria muito de ter feito. Até pela história que ele tem com o Minotauro e tudo mais, e eu, né, junto à história que eu tenho com o Minotauro, essa era uma luta bastante especial, mas que não vai rolar. Me lembro muito do chute rodado do Mark Hunt e o cruzado no Gabriel. Isso aí meu amigo. O do Mark Hunt, eu nem chutava, aliás, eu nem chuto. Mas eu fazia não fala isso não, porque quem conhece você, treina, você sabe que você sabe chutar e muito bem. Eu treino bastante. Treino bastante com o professor Catel, o professor Macarrão, eu treino bastante com o pessoal. Mas tipo, eu não sou um cara que evidencia chute na luta, né? E eu tava treinando esse chute, assim, toda vez eu ficava fazendo lá na Champion, lá na Bahia, eu ficava fazendo meio que sozinho, assim, sabe? No saco e coisa, fazia do meu jeito, assim. Aí eu falei, a luta do Mike Hunt foi uma luta muito dura. Então vou contar uma história boa aqui até, já. Mas eu treinava meio que sozinho esse chute. E a luta do Mike Hunt foi uma luta muito dura, durou os 3 rounds. Eu coloquei bons golpes nele, mas ele, como eu já sabia que ele era bastante resistente, continuava vindo para cima e tudo mais. Aí teve um momento, eu falei, caraca, eu acho que é agora, hein? Aí eu joguei o jab para meio que fintar e joguei o chute giratório e pegou meio que na ponta da cabeça. Eu acho que se pegasse inteiro ia machucar. Ainda bem que pegou meio que na ponta da cabeça. Pegou no coquinho, né? Pegou o coquinho do pé. Pegou. Aí eu acho que o balanço da cabeça fez ele apagar e foi uma vitória fantástica. E naquela noite, foi a primeira vez que eu ganhei alguns bônus assim de melhor nocaute, melhor luta. Basicamente isso, de melhor finalização nunca rolou, mas melhor nocaute, melhor luta, eu tinha ganhado alguns bônus já, mas nessa noite eu ganhei os 2, melhor nocaute e melhor luta da noite. E aí, na pós-conference, você pode até dar uma olhada, deve ter essa pós-conference aí, o Mike Tyson estava lá no nosso evento, e aí o Dana White falou assim, o dos Santos ganhou os dois bônus da noite, o de nocaute, de melhor nocaute da noite e a melhor luta. Mas eu estava falando com o Mike Tyson e ele mandou eu dar o de melhor nocaute ou melhor luta para um outro cara e dar só um pro dos Santos. Olha isso! $50 mil. Aí ele falou assim, como é o Mike Tyson, eu vou acatar. E vou dar o de melhor nocaute para não sei quem e o dos Santos fica com melhor luta. Eu falei... Você quer dar o outro dentro do teu dinheiro, não do meu. Tu devia ter desafiado o Mike Tyson na mesma forma, irmão. Caraca, meu. Eu falei, cara, não é possível. O cara me tirou 50 pau de extra que ia entrar na conta. Eu falei, caramba. A partir daquele momento, eu falei, não gosto mais do Mike Tyson. Você tava quase Mike que a Tyson, mão... me deve 50, hein?
a mão botando a mão no dinheiro, dando de falar de novo. Falou, não. Mas tá, isso me deve 50, hein? Com certeza. Vamos acertar esse negócio aí. Olha só, o que tem mais aqui? Perguntando quando é que você vai, Manaus. A Bruna falou que gosta da costela. Tem que ir pra lá, hein, Tugonão? Com certeza. Vamos lá pra Caçador. Com certeza. Bruna Silveira, minha esposa aí na área também. Sempre prestigiando. Tá, o Macarrão aqui falando que esse giro sempre funcionou mais de uma vez aí. Ele sabe exatamente. No Macarrão eu largo direto. Cara, eu vou te falar. Galera de Sorocaba, um abraço para Sorocaba. Sorocaba é terra do Maldonado. Eita, terra boa. Já fui para Sorocaba uma vez, lá com o Maldonado. Muito legal. Aí, manda um beijo para Manaus aí, Cigano. Manaus. Aí é celeiro, hein? Aí é celeiro. Um beijo, Manaus. Jacaré, José Aldo. A turma pesada aí, né? Tem uma galera muito forte vindo de lá. Jiu-jitsu forte. Lutadores muito de ponta. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa, Cigano? Mais alguma que você, alguma coisa? Contra o Roy Nelson, foi o quê? Uma sequência que você aplicou? Uma sequência? Não sei. Estava dizendo o que foi isso? Contra o Roy Nelson, o Massa foi uma sequência que você aplicou? Não entendi muito bem a pergunta. Mas... Roy Nelson, você sabe que o Roy Nelson, até o Roy Nelson, eu nunca tinha ganhado uma luta por pontos. Ou perdido, ou ganhado. Eu nunca tinha ganhado uma luta por pontos. Todas as minhas lutas tinham acabado antes do tempo do gong final. E com o Roy Nelson foi a primeira vez que eu lutei os 3 rounds completos. O bichinho é duro na queda. Meu amigo. Uma história interessante. Depois da luta, tudo, né? Foi uma luta duríssima. Consegui uma vitória, uma grande vitória, graças a Deus. E essa luta do Roy Nelson me qualificaria para lutar pelo cinturão. Mas o campeão teve que sair um tempo, aí depois colocaram outra luta, e eu fui fazer o TUF com o Brock Lesnar lá, fiz o TUF, edição número 13. Mas uma coisa que eu quero contar sobre o Roy Nelson, por exemplo, eu sempre tive uma relação de respeito boa com ele, e aí eu ganhei o cinturão do Velasquez, ganhei do Frank Mir, aí eu lutei com o Velasquez de novo, e foi em Las Vegas. O Roy Nelson morava, eu acho que em Las Vegas. Aí eu perdi a luta pro Roy Nelson, foram 5 rounds pro Velasquez, e foram 5 rounds duríssimos. No outro dia, aquela tristeza absurda, entendeu? Tipo, até pessoas próximas, meio que distantes, e aquela situação meio difícil, assim, sabe? E eu com a cara toda inchada e coisa, foram 5 rounds de porrada, tava todo desfigurado e coisa. Aí, principalmente o jogo do Velasquez, batendo muito na grade ali. E de repente, quem chega lá no hotel me visitar, Roy Nelson. Foi lá me dar um abraço, dizer que eu tinha lutado bem, que não aconteceu, mas que que maneiro, hein? Melhor. Olha isso. Ele foi lá, me deu um abraço, me senti muito bem que ele foi lá falar comigo, e foi uma alegria ter recebido ele. Assim, foi uma coisa que é esse tipo de coisa que é especial na nossa vida, na nossa carreira. Um momento que não tem preço. Eu não esperava. Como é que eu ia esperar alguém, o Roy Nelson? Tipo, né? Do nada, ele apareceu lá no meu hotel, falar comigo, me dar um abraço, falar sobre a minha luta. A gente teve até uma passagem aqui na América do Time com ele, né? De ele vir treinar com a gente na antiga, não na nova. E ele sempre me pareceu, meu irmão, um cara muito na dele, muito humilde, e sempre eu achei ele muito encardido. Aquele cara que você fala assim, você olha para ele fisicamente, você fala, meu amigo, não tem nada a ver com o lutador que você, quando ele luta, porque ele é um cara que eu vou te falar, ele leva aquela barriga de 9 meses, barriga de 9 meses ali na frente, meu amigo, mas é um escudo, ele tem um gás embutido, eu acho que o tanque dele é na frente de vez de ser atrás. Porque como ele falou aí, eu tinha legado algumas sequências, teve joelhadas que eu sentia a joelhada entrar inteira assim na barriga e ele nem aí. Nem aí ele falava, nem aí ele falava. Nem aí ele falava, exatamente. Mas isso foi algo bastante interessante que aconteceu e que eu fico feliz. Que momento, muito bom.
Um alô para Belo Horizonte. Nelson. Rony Nelson, merece. Agora ele tá, acho que tá no Bellator, né? No Bellator, é isso? Acho que é a Bellator, né? Exatamente. Vou dar um alô aqui, Grace Barra João Pessoa, Paraíba. Tá aí, tá. Salve. Paraíba, terra do sapato, hein? É verdade. Sapato, luta agora dia 27 de outubro, final do PFL. Campeão do PFL. Grande tá sapato. Aí. Tonho Carlos Júnior. Tonho. Manda um beijo para minha filha Laura do Caçador. Aí. Caçador é minha terra aí, ó. Laura, um beijo. Já amigo, eu tô por aí, daí a gente dá o beijo de verdade. Amigo, saludos de Argentina. O boludo! Que passa, boludo? Tudo amigo do Santiago. Amigo do Santiago, tá tudo certo. Barra do... como é que é? Grace Barra João, já falei, pessoal da Paraíba. Já dei o salve. Quando será a sua próxima luta? Ah, gente, já falei que isso aí tá no forno. Deixa o cara sossegado. Ó, o Paulo de Minas. Um abraço aí pra galera de Minas também. Turma dura. Eu acho que o Glover é de Minas, né? O Glover. Glover de Minas. Vai lutar pelo título agora. É verdade, vai lutar pelo título. Vai lutar pelo título, muito bom. Porra, a gente torce por ele. Maceió, Alagoas. É isso. Mais alguma coisa, Júnior? Mais alguma história? Porra, bicho, a gente pode fazer isso aqui. Eu vou dizer para você que já rolou pedido aqui de segunda live. Eu já vou dizer para você que lá na frente a gente vai ter que fazer uma segunda, porque eu sei, não vou falar nada, tem muita história, tem muita coisa boa, muita risada para dar contigo. A gente pulou muita coisa aí. Pulou muita coisa. Já rolou conversa para a gente fazer até filme. Livro e até filme da história. É um negócio... Com certeza. E você merece. Tinha projeto, tinha tudo. Não, tem. Não é tinha, tem. É verdade, tem. Tá lá, enfornado. Vai sair uma hora dessa aí. Com certeza. Sair de lá. Vai sair primeiro o livro e depois o filme. Vai ser massa. Quem foi o Aldo? O Aldo foi, muito legal. Imagina Júnior dos Santos, a história de cigano. Vai ser, meu amigo, com certeza. Cigano que não era cigano e que virou cigano. Você sabe que teve um momento que a própria comunidade, as pessoas, ciganos de verdade, me ligaram dizendo que tinham um orgulho que eu representava, que eu levava o nome da comunidade deles. Caramba, eu fiquei emocionado aquele dia. Foi muito legal. Muito maneiro. Eles me explicaram um pouco assim de como era e tudo mais, e falaram do quão orgulhosos eles estavam de que eu representava a comunidade deles, levando o nome. Que legal, legal. Né? Muito maneiro. Já muito vivi maneiro. Muita coisa nessa vidinha aí. Cigano, manda beijo para os... eu não estou... Acho que não sei. Dos idosos de Coroado, Manaus, é isso? Associação dos Idosos de Coroado, Manaus, eu acredito que seja isso. Associação dos Idosos de Coroado de Manaus. Aí, mandou um salve já. É isso. Um beijo. Manda um abraço para a cantora Bruna. Bruna o quê? Quem é essa aqui? Bruna o quê? Manete? Bruna Manete. A Bruna é de Caçador também. Olha aí. Você não tem ideia dessa menina. Em breve ela vai estar disparada aí no Brasil. A galera, presta atenção aí, hein? Bruna Manete. Putz, se vocês puderem, sigam aí no Instagram para vocês verem. Canta um absurdo. É um talento perdido lá na nossa terrinha, mas que já foi achado e em breve vai explodir aí total. Estamos aguardando. São Borja, Rio Grande do Sul. São Borja. Eu morei em Santa Rita. No Rio Grande do Sul, um tempinho, 1 ano e pouquinho com a minha mãe. Quando teve umas ondas lá. Depois eu conto. Manda um alô para quem? Yuri Gomes, BJJ, Rio Grande do Norte. Tá aí. Olha aí, Yuri Gomes. Ouça! É isso então. Júnior, vamos ficando por aqui. São Vicente Paraíba. Falou no sapato, todo mundo já dá um prestígio. Vamos ficando por aqui, então. Quero segurar um pouquinho, quero reservar, guardar um pouquinho para a nossa segunda live, que lá para frente a gente combina. Não vou dizer para você o quanto não precisa nem dizer muita coisa, porque a gente se vê todo dia, mas, porra, te agradecer mesmo por você dividir esse tempo aqui comigo, para todo mundo saber mais da tua história, mais do que eles já sabem.
ver você alegre, que é uma coisa constante, independente da chuva, do sol, da neve, o que seja, essa tua força, essa tua persistência que não acaba, não tem fim, que é muito bom, pessoal, saber da tua história, da onde você veio, aonde você está e aonde você vai continuar indo. Fica aqui um agradecimento enorme no coração. Tu é o Júnior, tu sabe para mim que, porra, a gente é chegado. Desde a primeira vez, somos chegados um no outro. É verdade. E é isso, então. Nossa, professor, eu que agradeço. Muito feliz de participar aqui. E agradeço a galera toda também que participou com a gente aí, fazendo suas perguntas, dividindo aqui a interação, viu? Em breve a gente faz outro. Eu sempre peço ao convidado no final alguma coisa, alguma frase, alguma coisa que ele queira dizer que tenha a ver com a vida, uma mensagem, um conselho, qualquer coisa. Qualquer coisa. Às vezes é até meio surpresa, mas que você passe uma mensagem da sua maneira, do cigano. Olha, eu tenho algo bastante importante assim na minha vida. Quando eu tive minha primeira derrota, foi lá em Salvador ainda, a minha 6ª luta, eu acho que eu acabei perdendo. E eu já tinha conseguido o contrato com o UFC, só que eu tinha que fazer essa luta antes. Aí eu perdi essa luta, o UFC cancelou o contrato. Ele falou que eles não pegavam quem vinha de vitória, quem vinha de derrota, e aí não queriam mais. Olha isso. Aí eu fiquei extremamente triste e tudo mais, e não queria mais nem treinar, e estava agoniado. Mas aí resolvi voltar para a academia, e do nada eu vi no chão, tinha um papel no chão, olha que coincidência, meio sujo, já fazia tempo que estava ali. Aí eu olhei assim, aquilo do nada no cantinho, assim, peguei, e estava escrito assim: a vitória só chega quando se perde o medo da derrota. Aquilo ali foi tão forte na minha vida, e é uma verdade. Quando você teme a derrota, você já está derrotado. Quando você teme ser derrotado, você já está derrotado. Porque aquilo te drena de uma forma que você precisa da confiança da vitória. Então a vitória só chega quando se perde o medo da derrota. Pau no gato. Falou tudo. Gente, guarda isso, fala, pensa outra vez, relembra, porque é exatamente dessa maneira. É dessa maneira que a gente segue. Júnior, beijo no coração, daqui a pouco a gente se vê de manhã aqui. E tamo junto, você sabe disso. Valeu, professor. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Júnior vai voltar, com certeza, eu garanto, é garantia completa. Vou fazer a dancinha aqui, ó. Com certeza. Tinha gente que estava pedindo para você cantar, mas eu quero segurar a música para uma próxima live. Agora é The Boys, hein, meu? Agora é The Boys. Valeu, Júnior. Valeu. Beijo grande. Tchau, tchau.